E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Ricardo do canal e hoje, nesse vídeo de hoje, o que que eu vou fazer, pessoal? A gente vai aprender aqui como a gente copia, né, um arquivo que a gente quer que seja backup, que seja um arquivo TXT, que seja um arquivo doc de um lugar para o outro, tá? Então aqui eu já criei a tela do sistema e a tela do sistema a gente tem uma origem e a gente tem um destino. E aqui o que que eu fiz, pessoal? Eu coloquei tudo default, né? Eu coloquei aqui o caminho direto. Só que aqui, ó, isso daqui você pode pegar de um arquivo INI, isso daqui você pode fazer uma tela de configuração, tá? Então eu coloquei dessa forma porque é uma forma didática, né, da gente estar aprendendo tudo. Então aqui seria uma tela, vamos dizer que seria uma tela de configuração, aonde você passa o caminho que vai ser salvo e o tipo do arquivo que ele vai copiar. Então esse arquivo aqui txt1, ele tem que existir na origem para ele jogar no destino. O destino, ele não precisa ter o arquivo lá, mas só que quando você vai copiar de um lado para o outro, a gente vai ter que copiar ele com a mesma extensão, tudo, né, como se fosse um backup. Vamos dizer que seria isso, tá bom? Então eu já criei a tela do sistema, tudo direitinho, para a gente não perder muito tempo em criar e o vídeo não ficar igual 9, 10, 15 minutos, tá? Aí eu coloquei aqui um botão na tela, fiz a tela direitinho, coloquei um edit, um label. Então aqui eu já fiz o código aqui, tá? Vou clicar aqui, dar um duplo clique no botão. E aqui no nosso método, o que que acontece? Eu criei aqui dentro do método privado, eu criei um método copiar arquivo. Então, nesse copiar arquivo, ele é uma procedure com o nome copiar arquivo, da origem e destino do tipo string. Então, eu abro um parênteses, fecho um parênteses, tá? Ponto e vírgula, e dou um Ctrl Shift C. Depois que eu dou um Ctrl Shift C, o que que acontece, pessoal? A gente vai criar essa rotina aqui, ó. Essa rotina é uma rotina que ele vai fazer o seguinte: ele vai copiar o arquivo de uma origem para o destino. E eu estou usando o arquivo da classe que é io tá? Que seria da sysutils aqui, ó. Então eu estou usando isso daqui. Sem isso daqui, eu não conseguiria usar essa classe que está aqui dentro, tá? Então eu coloquei o uses aqui da sysutils, tá? Usando essa classe ioutils e beleza. Usando ela, o que que acontece? Tem o ponto copy. Então esse método aqui, pessoal, o que que ele vai fazer? Ele pede para mim copiar. Ele pede para mim colocar a origem que eu estou pegando aquele arquivo e o destino que eu estou enviando aquele arquivo. Só isso, tá? E lógico, tem um outro método aqui que ele faz o seguinte, ó. Você pega esse arquivo, joga para esse caminho e sobrescreve ele, que é ali, ó, const override booleano. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar, sobrescreveu o arquivo, se sobrescreveu, ok, beleza, entendeu? É um método booleano. Então aqui eu poderia até passar como falso, tá? Seria isso. Beleza. E aí, de vez de eu colocar um memo, de vez de eu colocar um, um label na tela, alguma coisa assim, eu estou usando o selfie, tá? O selfie é o meu próprio formulário. Se a gente for ver aqui, ó, meu selfie é o param selfie 2.t form 1, que é o meu próprio formulário, tá? E estou usando o capture dele, que é o do formulário aqui, para me apresentar aqui, tá? Beleza, no capture dele. Se caso der algum erro, alguma exceção que ele não achar o arquivo de origem, ele vai explodir um erro. E esse erro vai fazer o seguinte, ó, erro ao copiar o arquivo. Então ele não entendeu o que que é, mas só que ele teve uma exceção. E aqui na exceção do e-message, ele vai apresentar esse erro para mim, tá? Então, beleza, criei isso daqui. Agora, no duplo clique do botão, copiar arquivo, o que que eu faço aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó, copiar arquivo, que é o meu método, né? Que eu vou usar ele. Aí, beleza. Usando ele, eu vou ter dois parâmetros. Quando a gente dá um Ctrl Shift aqui, ó, Ctrl espaço, ele abre para mim os parâmetros que eu tenho que colocar
nesse meu método. E meu método, ele tem a const origem e destino, que eu criei lá no meu escopo privado, tá bom? Criei isso aqui. Então eu coloquei edit 1 na origem, que está aqui na tela, ó, meu edit 1, e meu edit 2, que é o meu destino, tá? Se a gente ver aqui, o escopo é isso. Agora, depois de ter feito esse código tudo bonitinho, vamos executar o nosso projeto. Eu vou executar ele de uma vez, tá? Vou clicar aqui, ó. Vou executar ele de uma vez. Vamos ver se ele vai dar erro. Por quê? Porque nesse caminho eu já tenho o arquivo txt1 e aqui eu já tenho também nessa pasta. Eu não fiz esse teste, eu criei, mas eu não fiz o teste, tá? Então, beleza, vamos ver se ele vai dar algum erro. Beleza, ó. Ele fala, ó, erro ao copiar o arquivo, especificamente já existe, tá vendo? Então ele já coloca aqui, ó, e fala que esse arquivo lá no nosso destino, ele já existe. Então ele não substitui, tá vendo? Ó, erro ao copiar o arquivo. O que eu vou fazer agora para a gente validar isso daqui? Eu vou fechar o sistema, projeto, vou clicar com o botão direito aqui em Project e vou no Show in Explorer. Legal. Abrindo aqui, eu tenho o destino, eu criei duas pastas, tá? Dentro do projeto. Eu criei a origem, que é esse arquivo. Esse arquivo ele não tem nada, pessoal, aqui dentro, tá? Eu só criei o arquivo mesmo para a gente fazer a transferência de um lado para o outro. Então, aqui, ó, eu não fiz a validação. Se existe o arquivo, ele cria com outro nome, alguma coisa, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses dois arquivos. Vamos dizer que a origem não tem nenhum arquivo mais na origem. Agora eu vou executar o projeto novamente, tá? Beleza, executar o projeto. Aí eu vou clicar em copiar o arquivo. Então aqui, ó, tá o nome do arquivo que eu tô copiando, tá? Então aqui eu coloco qualquer nome que eu queira, tal, só que tem que ser da mesma extensão desse daqui, tá? Porque senão ele vai dar erro. Vou copiar. Beleza, ó, arquivo copiado com sucesso. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na pasta, destino, aqui, o arquivo ele foi copiado. Tá vendo? Tem que ser a mesma extensão, senão ele não entende, tá bom, pessoal? Então, agora que deu, se você viu que fez certinho, tá vendo? Agora, se eu executar novamente, ele vai dar o erro, tá vendo? Ele vai falar que o arquivo já existe. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, teste 1, certo? Vou colocar o teste 1 aqui. Agora, vocês, ó, isso daqui é um exemplo. Vocês podem fazer o seguinte também, ó. Vocês podem fazer, assim, fazer uma validação de quando você for copiar e ele existir. Se o arquivo existir, soma mais um. Se o arquivo existir, soma mais dois. Entendeu? E aí vai ficar show de bola, porque aí ele nunca vai substituir. Então é como se fosse um backup. Ah, eu quero fazer um backup desse arquivo. Pego lá o arquivo, a extensão, vejo aqui e vou fazendo backup. Então agora eu vou mandar copiar de novo. Ó. Tá vendo que ele copiou? Porque o arquivo lá, ele não substitui, tá vendo? Então, essa rotina de você verificar e incluir ele na base de dados com o mesmo nome, com o número 1, mesmo nome, com o número 2, isso daí, pessoal, vou deixar o critério de vocês, tá bom? E eu venho pedir para vocês aí ativar o sininho também das notificações do canal, tá? Ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá bom? E para esse vídeo, que é essa dica de copiar um arquivo de uma origem para o destino, já está feito. A minha meta do vídeo de hoje já está pronto, então já vou estar subindo no canal, tá bom? E espero que vocês estejam gostando aí de todos os vídeos, tá, pessoal? Manda um feedback, descreve aqui embaixo aqui, deixa um comentário para mim, tá? Beleza? Então espero que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.